Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso A Palavra Conversa. Eu sou Jorge Marquel e estarei aqui tendo uma conversa com uma figura ilustre, Rafael Mabunda. Seja bem-vindo. Jorge, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Palavra Conversa e dizer que, graças a Deus, estou muito bem de saúde. Como sempre, nós trazemos pessoas com ideias revolucionárias e eu acredito que nós vamos ter um bom tempo hoje. E queremos falar aqui sobre satisfação. Vivemos um advento em que as pessoas querem falar sobre vida plena, satisfação, prazer e tantas coisas semelhantes, mas parece que as ideias divergem. A minha primeira pergunta seria: haveria um diferencial quanto à percepção do conceito de satisfação? Sim, Jorge, quando nós olhamos para essa questão, nós percebemos que as pessoas, na verdade, não se preocupam muito com o conceito de satisfação, Certo. mas o seu modo de viver mostra claramente que eles buscam formas diferentes de alcançar a satisfação. Então, podemos dizer que a principal diferença encontra-se na maneira como as pessoas buscam essa satisfação. Se existe uma diferença, como tu dizes, o que nos diria que não é satisfação? Muito interessante, talvez, começar por aquilo que não é satisfação. Por quê? Porque muita gente tem determinadas coisas ou creem que determinadas coisas podem lhes trazer satisfação, Certo. que na verdade não são as coisas que trazem a pura ou a plena satisfação. Eu posso começar aqui a citar alguns, talvez 4. Em primeiro lugar, dizer que satisfação não é resultado de busca de riquezas, não é resultado de uma determinada quantidade de riquezas que nós conseguimos coletar. Por quê? Podemos ver alguns exemplos na Bíblia em que Jesus diz que não ajuntais ou não ajunteis tesouros aqui na terra, onde tem os ladrões que roubam e minam e roubam, onde tem a ferrugem que coroa. E Certo. também a palavra de Deus nos dá um cenário muito interessante de um homem que gastou toda a sua vida a juntar as riquezas. E no momento em que ele disse que agora a minha alma reposa e goze da vida, no mesmo dia lhe foi pedido a sua alma e ele não conseguiu dar as suas riquezas ou não pôde dar as suas riquezas em troca da sua própria alma. Então a sua alma foi levada num lugar onde ele realmente não teria prazer. Então todo o esforço não lhe foi proveitoso. Outro aspecto interessante que eu podia trazer aqui é que as pessoas muitas das vezes também buscam uma boa saúde, buscam uma boa alimentação, praticando exercícios físicos também, para que possam ter uma determinada satisfação, seja resultante de aumento da sua longevidade de vida. Mas eu quero dizer que nem isso pode trazer a verdadeira satisfação, porque a palavra nos mostra que ninguém, com todos os seus cuidados, pode aumentar 1 centímetro da sua estatura ou da sua altura, e ninguém, com todos os cuidados, pode aumentar mais um dia da sua vida determinada por Deus. Então nós vemos que só Deus é quem pode determinar o quanto é que nós vamos crescer e o quanto é que nós vamos viver. Então, se Deus consegue determinar isso e os nossos cuidados médicos, os nossos cuidados não conseguem determinar isso, então Deus pode nos dar melhor satisfação que essas coisas, não é? E talvez podia também falar de 2 outras coisas que as pessoas creem que trazem satisfação, mas é uma satisfação passageira, que é a busca de títulos, por exemplo. Estamos numa era agora em que estuda-se muito, faz-se licenciatura, mestrados, doutoramento, busca-se reconhecimento em revistas científicas, em várias coisas, né? E nós vemos os nomes das pessoas estão a ser citadas nesses sítios. E as pessoas ficam satisfeitas quando veem os seus nomes escritos nessas notícias, quando são reconhecidos pelos homens. E a Bíblia nos mostra que vale mais ter o reconhecimento de Deus do que ter o reconhecimento dos homens. Vale mais ter o meu nome escrito no livro da vida do que o meu nome escrito, por exemplo, num jornal. Então, as pessoas que ficam tão satisfeitas por causa dos seus nomes serem reconhecidos entre os homens, estão, na verdade, numa satisfação que não é tão assim profunda. Não é grande coisa de satisfação. Exatamente, não é grande coisa. E outro aspecto, talvez, que eu podia falar, que acho muito interessante agora, porque tem se exaltado muito, podia dizer também que a satisfação não é resultado
a verdadeira satisfação não é resultado de um ajuntamento, por exemplo, uma confraternização entre os amigos, uma festa, e várias pessoas muitas das vezes fazem eventos em que tem lá bebida, em que tem lá alguns elementos que possam lhes entreter. E as pessoas são entretidas e têm ali uma satisfação muito curta e definem isso como uma vida satisfeita. Mas eu quero dizer aqui que a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, ou seja, nem o entretenimento, nem os prazeres que advêm de comida e de bebida são realmente a verdadeira satisfação. Se a satisfação, como tu consegues dizer, não tem a ver com comida, entretenimento, riquezas, honras e bens materiais, nós estamos a supor que nós estamos numa luta desenfreada atrás de satisfação em lugares que nós não podemos encontrar essa satisfação, certo? Sim, Jorge, diria isso. Mas talvez salientar que essas coisas, não que necessariamente elas são erradas. Ok. Porque eu posso usar as riquezas, por exemplo, para o bem da nação, para o bem da sociedade, ajudando aquelas pessoas que realmente necessitam. Posso usar algum evento para realmente encorajar alguma pessoa que está triste. Naquele momento pode haver um ganho nisso. Posso, por exemplo, usar os cuidados médicos, os cuidados alimentares para preservar o meu próprio corpo, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Mas o grande erro é pensar que todas essas coisas é que nos trarão a verdadeira satisfação. E quando nós pensamos assim, essas coisas acabam tornando-se como idolatria, como o nosso próprio ídolo, porque nós acreditamos que disso virá a verdadeira ou a plena satisfação. Então é possível eu ser podre de rico e ser uma pessoa insatisfeita. E é o que nós temos visto hoje em dia. Há muitas pessoas que têm dinheiro, têm riquezas, mas não têm satisfação. Como também é possível eu estar tão doente a ponto da morte, mas eu ser uma pessoa plenamente satisfeita. Exato. E o que seria a satisfação nesse sentido, neste caso? Satisfação. Eu vou trazer aqui diretamente uma perspectiva bíblica que eu creio que é mais segura. A satisfação... A Bíblia nos apresenta várias maneiras ou várias manifestações da satisfação em Deus. A primeira delas é o sentimento que advém do perdão dos pecados. Quando nós cremos em Jesus, que Ele realmente morreu pelos nossos próprios pecados, que Ele verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitou por nós. Quando nós cremos e experimentamos o perdão dos pecados, nós experimentamos a profundidade da satisfação em Deus. E é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece é que todo aquele que crê em Jesus, ele torna-se uma habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando habita em nós, ele manifesta o seu fruto. E um dos elementos, ou uma das manifestações do fruto do Espírito Santo é o gozo. E gozo é uma satisfação incondicional. Não depende de uma circunstância, não depende se eu estou doente hoje ou não estou, não depende se hoje eu tenho dinheiro ou não tenho. É um gozo, depende apenas da manifestação da presença do Espírito Santo em nós. E a outra coisa que nós podíamos ver acerca da satisfação em Deus é que um aspecto muito interessante é que a satisfação também é experimentada quando nós somos perseguidos por amor a Jesus. Polêmico. Pode continuar a explicar isso. Não é? Quando nós somos perseguidos, quando nós somos maltratados por amor a Cristo, nós também experimentamos uma determinada porção da satisfação de Deus. Temos exemplo disso? Temos, sim, senhora. Em Atos 5:41, nós vemos os discípulos, eles foram presos e foram obrigados a parar de falar do nome de Jesus Cristo. E eles recusaram-se, obviamente, a parar de falar do nome de Jesus Cristo. E, após isso, eles foram açoitados, eles foram castigados e foram soltos. E, quando eles foram soltos, eles saíram dali jubilando, eles saíram dali muito alegres. Por quê? Porque eles saíram alegres por eles terem pensado assim: uau, nós fomos julgados dignos de sermos açoitados por amor a Jesus. Ou seja, eles viram o cumprimento de uma das palavras de Jesus, que
e as pessoas realmente iam maltratar aquelas pessoas que amam a Jesus. Nós podemos ver também as pessoas vários cristãos que estão lá no Médio Oriente, que estão a ser perseguidos, muitos deles morrem cantando, muitos deles são mortos e sem abandonar a fé. Então há uma grande alegria. E o último aspecto, talvez que ia dizer, o último aspecto que podia dizer do experimentar a satisfação plena em Deus, podia dizer que a satisfação também ela vem quando nós cooperamos e quando nós contemplamos o avanço do reino de Deus. Temos um exemplo disso em Lucas 10, 17 a 21, em que Jesus ele enviou os seus discípulos para uma determinada missão. Eles foram, cumpriram a missão. Quando eles voltaram da missão, eles voltaram com uma alegria muito profunda. Por quê? Porque eles viram sinais e maravilhas que se faziam da parte de Deus. E quando eles chegaram, contaram todas essas coisas de Jesus. A Bíblia diz que Jesus também alegrou-se no Espírito, ou ficou satisfeito no Espírito por ter visto o avanço do reino de Deus, ter visto a queda de Satanás. Certo, Rafael. Parece que a satisfação que nos traz é muito bíblica, tem muita conexão com Deus. Estaríamos errados ou certos de afirmar que eu conheço alguém que não tem conexão nenhuma com Deus e é satisfeita, ou não é possível que uma pessoa que não conhece a Deus, não tenha esse contato com o divino, possa ser realmente satisfeita. O que dirias disso? Pronto, Jorge, é aquilo que nós falamos. Normalmente essas pessoas que não experimentam a satisfação em Deus, ou que não experimentam essa visão bíblica de satisfação, eles têm vários outros elementos que eles creem que isso lhes trará uma determinada satisfação. E nós já provamos aqui que todas essas coisas trazem uma satisfação aparente, uma satisfação passageira, uma satisfação que não é eterna, mas a Bíblia nos mostra a satisfação que vem da parte de Deus, que ela não é passageira, que ela é incondicional, não depende das circunstâncias e que ela é eterna. Porque temos tanta gente insatisfeita. Uau, e isso por acaso é incrível, que acontece mesmo com alguns crentes que conhecem a Deus, conhecem Jesus, mas vivem insatisfeitos. Eu diria que uma das maiores fases disso, ou uma das maiores respostas para essa questão, podemos encontrar em Isaías, não sei se me permite ler aqui um instante. Por favor. Podemos encontrar em Isaías 55, logo no versículo 1 ao versículo 3. No versículo 1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Depois faz aqui uma questão interessante. Versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, não é? E o fruto e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Essa é a resposta, que as pessoas gastam dinheiro naquilo que não é pão, gastam o produto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer. É por isso que as pessoas não estão a ter satisfação. Alguns crentes cristãos e há muitas pessoas lá fora no mundo, elas gastam muito do seu tempo naquilo que não traz a satisfação, naquilo que não pode satisfazer. E agora, qual é a resposta, talvez, ou o que nós podemos realmente fazer? A resposta também está aqui. A resposta está aqui, logo continuando, diz assim a Bíblia: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. E aqui nos diz que nós apenas temos que ouvir a Deus, temos que nos entregar a Deus, nos atentar a Deus, mesmo sem pão, aliás, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada, nós podemos comprar o verdadeiro pão que satisfaz, o verdadeiro vinho que satisfaz, que encontra-se em Deus. Uau, é interessante perceber isso. Mas quando se trata desse convite, como estavas aqui a falar, que Deus nos faz um convite para nós podermos usufruir dessa satisfação, eu posso dar um exemplo do meu vizinho ali ao lado, que não quer ouvir falar de Deus, não quer ouvir falar de igreja, mas contudo está nessa procura de satisfação, está nessa corrida desenfreada, porque ou já decepcionou-se com a igreja, ou acha que os crentes são fanáticos e tudo mais. Que dica, o que
traríamos para essa pessoa? Porque nós queremos que todo mundo viva nessa satisfação plena. Na verdade, este assunto é um assunto muito sério. Há, hoje em dia, muitas pessoas que estão desapontadas com a igreja, ou as igrejas, para não dizer a igreja, as igrejas, estão muito desapontadas com as igrejas por aquilo que viram, por aquilo que ouviram, por aquilo que foram feitos. E muita gente está desapontada com as igrejas. E se calhar é um desapontamento em parte justo, né, por causa daquilo que nós temos visto, Sim. a maneira como as igrejas atuais têm se comportado. Mas eu ia dizer que essas pessoas, ia aconselhar essas pessoas a procurarem algumas pessoas que tenham bases sólidas acerca da palavra de Deus para serem edificadas, para serem redirecionadas. Certo. Porque, na verdade, a igreja de Deus não é um templo e nem uma organização. A igreja de Deus é um corpo místico. E esse corpo místico é um corpo que não fere a ninguém, é um corpo que não desaponta a ninguém. Eu posso encontrar dentro da igreja algumas pessoas que não fazem parte desse corpo místico. E são essas pessoas que muitas das vezes desapontam as pessoas, são essas pessoas que muitas das vezes fazem com que as pessoas tenham rancor de Deus, percam a credibilidade da palavra de Deus e de Jesus. Mas eu sei que muitas pessoas consideram a Jesus o Senhor, sei que muita gente crê em Deus, as pessoas estão desapontadas com a igreja. Eu quero encorajar as pessoas a encontrarem pessoas certas, a encontrarem pastores certos, a encontrarem pessoas que vão falar desta palavra. Rafael, muito, mas muito obrigado por estar aqui conosco e nos falar desse assunto que move multidões. Uma última palavra para quem estava à procura de satisfação de maneira errada ou para quem está neste caminho, mas está um pouco perdido. O que dirias para esse tipo de pessoas? Uma recomendação que eu daria seria uma recomendação que Paulo deu, muito incrível. Ele disse assim, da mesma maneira que vocês apresentavam os vossos corpos, não é, à injustiça ou à imoralidade, né, falar dos nossos braços, dos nossos membros todos, a nossa mente, da mesma maneira como nós apresentávamos isso ao mundo, vamos apresentar todas essas coisas a Deus. Ou seja, certo, o mesmo esforço que eu fazia para buscar as riquezas para o meu próprio prazer, eu posso fazer o mesmo esforço para ajudar o reino dos céus. O mesmo esforço que eu fazia para estudar, ter um conhecimento muito grande, para que eu seja o tal, eu posso investir com um conhecimento tal que eu posso contribuir para o reino de Deus. Da mesma maneira como eu podia investir em tantas festas para ter os maiores momentos de satisfação, certo, eu posso converter esse esforço num esforço de criar ambiente em que vai se falar da palavra de Deus, em que vai se construir uma mente social saudável em Cristo, em Deus. Então, é só convertermos os esforços. Isso deixa claramente que tudo depende de nós, porque a satisfação que Deus coloca está ali disponível para nós. Então, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua mente e também por essas ideias incríveis que trazes para a nossa palavra conversa. E quanto a ti deste lado, nós esperamos que tenhas aproveitado ao máximo a nossa conversa e marcamos o próximo encontro para o próximo episódio com mais uma mente brilhante para ti.